Contestação. É um momento crucial no processo. E uma boa contestação é fundamental para ter sucesso no processo e garantir ao cliente que a decisão do processo será a mais justa possível. Você tem segurança em contestar uma ação? Sabe quais são as técnicas de elaboração de uma defesa adequada para conseguir o seu objetivo no processo? Vamos falar um pouco sobre isso agora. Vamos recordar o que já sabemos sobre o processo judicial. Quando alguém entende que o seu direito foi violado, ele vai buscar ajuda do Estado para solucionar o problema. Para isso, ele elabora uma petição inicial, que é um instrumento adequado para pedir essa solução. E nessa petição inicial, o autor do pedido apresenta seus argumentos contra alguém que seria o violador do direito, o réu, naquela ação. Da mesma forma que a petição inicial, a contestação é a peça fundamental na defesa do réu. E ela deve ter o mesmo cuidado em apresentar, nesse momento, todas as suas alegações defensivas contra o que foi pedido pelo autor. É nesse momento que vamos encontrar o chamado contraditório, ouvir o outro lado da questão. Para que um juiz possa entender o caso e decidir conforme a lei, ele deve conhecer os dois lados. A contestação não vai alterar o objeto do processo, porque esse foi definido a partir da propositura da ação pelo autor, mas pode aumentar o conhecimento dos fatos pelo juiz, inclusive com situações não mencionadas na petição inicial e que podem influenciar no julgamento do caso. E é bom lembrar também que a lei processual define que aquilo que não foi contestado será presumivelmente verdadeiro, o que aumenta a necessidade de cuidados na elaboração desta peça. Como você pode ver, é uma peça muito importante no processo e é de responsabilidade do advogado a elaboração de uma contestação adequada para a defesa do seu cliente. Diferentemente da petição inicial, onde o Código define quais são os elementos que devam estar presentes, na contestação há apenas uma referência, lá no artigo 337, que fala: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. E segue-se uma lista das matérias preliminares, são 13 ao todo. Isso quer dizer que o Código não exige uma estrutura formalizada para a contestação, mas apenas define que as matérias preliminares devem ser apresentadas antes da discussão do mérito. De qualquer forma, devemos considerar a importância da contestação para o resultado que se pretende no processo, de modo que a sua organização é fundamental para que os argumentos de defesa sejam bem apresentados e compreendidos por quem tem o dever de decidir a causa. Assim, uma estrutura organizada da contestação deve conter esses elementos. Olha só. 1. Identificação. Vamos tomar emprestados os requisitos da petição inicial para essa identificação, usando o artigo 319. O juízo a quem é dirigida é uma delas. Aqui não se trata de definir a competência, porque essa já foi definida pelo autor da ação. Mesmo que o juízo possa ser considerado incompetente para aquela ação, foi ele quem recebeu a petição inicial e determinou a citação do réu. Por isso, é para ele que deve ser endereçada a contestação. Uma eventual alegação de incompetência será feita em preliminar, e só depois de analisada e reconhecida é que haverá a mudança do juízo escolhido pelo réu. Continuando, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Aqui, entendo que o réu deve ser qualificado, até para sanar eventuais dados incorretos informados pelo autor na petição inicial.
Entendo também que não há necessidade de se qualificar novamente o autor da ação judicial, porque isso já foi feito por ele na petição inicial. E para complementar essa identificação, é recomendável inserir a expressão contestação e informar os demais dados do processo, como o número, tipo de ação, etc. Assim, dessa forma, não haverá qualquer dúvida de que aquela peça processual se trata da defesa contra aquela determinada ação judicial. Continuando, breve descrição dos termos da petição inicial. Após a identificação do juízo, partes e processo, é adequado fazer um pequeno resumo, bem simples, dos fatos e fundamentos que geraram a ação judicial e que estão contidos lá na petição inicial. Isso ajuda na estrutura da contestação e faz a ligação entre o que foi mencionado pelo autor e o que virá a seguir em defesa do réu. Continuando, o número 3, as preliminares. Nessa terceira parte, vai se atender ao artigo 337 do Código de Processo, que determina que essas matérias devem ser apresentadas antes da discussão do mérito. Não se trata de item obrigatório da contestação, porque podemos estar diante de uma petição inicial sem nenhum dos defeitos previstos naquele artigo. Mas, se detectarmos alguma matéria preliminar, esta deve ser apresentada, e é ali. O objetivo dessas matérias é a discussão de questões processuais que podem afetar diretamente a análise do mérito, ou melhor, muitas das matérias mencionadas no artigo 337 podem realmente extinguir o processo sem que o mérito seja sequer analisado. No item 4, defesa do mérito. Nessa parte da contestação haverá a defesa propriamente dita. Será apresentada a versão do réu sobre os fatos, os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pelo autor. Também nessa parte poderá ser contestado o pedido ou os pedidos formulados na petição inicial. O item 5 seria a reconvenção. Se houver fundamento para uma reconvenção, que é uma nova ação proposta, dessa vez pelo réu contra o autor, é nessa parte da contestação que ela deverá estar. O item 6, os pedidos. Nessa parte final da contestação é que devem ser formulados os pedidos do réu em relação à ação proposta. Isso mesmo, o réu também tem muitos pedidos para fazer. Bem, essa é uma sugestão, de estrutura da contestação para vai facilitar bastante a compreensão do trabalho, a compreensão da defesa pelo julgador e também pelo autor, porque eventualmente o autor vai ser chamado a fazer réplica e outras, falar sobre os documentos apresentados e tudo mais. Por isso é importante que a contestação seja bem elaborada, claro, e bem apresentada. E essa é uma sugestão, apenas uma sugestão de estrutura. E eu peço para você, que é profissional do direito ou está estudando, que poste aqui nos comentários se essa estrutura é aquela que você usa, é aquela que você está acostumado a usar, ou se essa sugestão de estrutura pode ajudar nas suas próximas contestações. Poste aqui no comentário que eu gostaria de saber. E se você quiser conhecer mais sobre contestação, eu vou pôr aqui na descrição do vídeo um link para um curso específico de contestação, onde, durante várias horas e várias aulas, eu vou explicar com detalhes todos os fatores que influenciam no bom julgamento da causa a partir de uma contestação. Ok? Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.